Olá, hoje estamos aqui com minha amiga Ariete Campelo, que é advogada e é especialista na área que a gente vai conversar aqui, que é pertencimento. Mas enquanto conversamos, ela vai falar sobre a receita dela, porque ela não veio aqui apenas para conversar comigo e ser entrevistada. Ela veio aqui também para nos ensinar uma receita de família que ela tem, que é uma torta salgada, e ela vai nos contar também um pouco da história dessa torta salgada, né, Ariete? Sim, com certeza. E aí, conta pra gente, como que surgiu essa torta salgada na sua família? Então, quando éramos adolescentes, viajávamos muito, a gente frequentava a igreja, grupos religiosos, e os adolescentes sempre tinham aquela questão, né, de ter um lanchinho. E nessa de ter um lanchinho, quando nós viajávamos, a mamãe ficava um pouco preocupada, né? Quem vai vir junto com as meninas, quem não vem? Nós éramos 4 meninas. E aí surgiu uma tia Nelly, que é irmã da minha avó, a avó materna, que ensinou essa receitinha de uma torta super fácil, que qualquer pessoa pode fazer, até nós que éramos adolescentes, a gente podia fazer essa tortinha de boa. E aí ela virou a torta de quando nós voltávamos, seja de algum evento, seja de alguma viagem, porque era muito prática e dava pra gente pegar as coisinhas que tinham sobrado na geladeira, sabe, Priscila? Sim, é porque aqui a Ariete, ela trouxe os ingredientes, ela depois vai passar a receita, mas você pode também fazer com outras variações que ela vai explicar conforme ela for preparando. Exato, eu trouxe essa receita hoje de queijo e presunto, mas ela pode ser feita com frango, né? Que você pode, aquele pedaço que sobrou, você pode desfiar e fazer essa torta também. Pode ser de calabresa, do que você quiser inventar. Ela é bem tranquila. Vamos começar? Vamos, começamos por onde? Então, a gente já trouxe mais ou menos tudo preparado, mas agora enquanto a gente conversa, eu vou picar esses tomates que eles vão ser acrescentados à nossa receita. Ok, Priscila? Ok. E vamos lá, enquanto você pica os tomates, explica um pouco pra gente essa questão da necessidade do pertencimento, que acho que é uma coisa que hoje falta muito para muitas pessoas, e de onde surgiu essa necessidade e como isso afeta a vida das pessoas? Então, na verdade, quando eu conto essa história, né, da minha família, isso já traz uma informação grande sobre pertencimento. Todos nós precisamos e desejamos amar, sermos amados e também pertencer a algum tipo de grupo. Desde quando nós nascemos, nós fazemos um movimento de pertencimento. Nós nascemos num grupo familiar, nós nascemos numa família, nós nascemos de um pai e de uma mãe. Às vezes, quando a gente chega, já temos irmãos, né? E quando nós chegamos na nossa família, nós trazemos junto conosco toda a nossa ancestralidade. Trazemos como se fosse um chip aquelas informações do nosso sistema familiar. O pertencimento é algo muito importante. A gente vê nas escolas, por exemplo, quando as crianças entram para a escola, a necessidade de pertencer a um grupo, a um determinado grupo. Todos nós desejamos pertencer a algum grupo e fazemos movimentos nesse sentido. Então, por exemplo, esse movimento de pertencer, ele começa dentro do seio familiar, ele começa dentro da família. Quando nasce uma criança, nós precisamos observar de que maneira ela chega, se ela é bem-vinda, se aconteceu alguma intercorrência, o que essa mãe está passando nesse momento, né, em que essa criança chega, como está vivendo essa família, como que a gente pode ver quando essa criança chega e já tem uma outra criança na família. Como essa criança também recebe o irmãozinho ou a irmãzinha. E nesse caso também, Priscila, a gente precisa observar quando nasce uma criança que traz alguma deficiência. Por vezes, a própria família recusa, rejeita essa criança. Essa é a primeira dor. E a criança sente esse afastamento. Então,
O pertencimento, o próprio nome já diz, é pertencer. Todos nós fazemos esse movimento de pertencer e a criança faz esse movimento. Sistemicamente a gente pode ver que a gente chama de, Bert, né, trata isso também como um movimento interrompido. Quando essa criança não é aceita pela família, às vezes pelo pai, às vezes pela mãe, isso provoca um trauma na criança que a gente chama de movimento interrompido. E isso faz com que a criança desconfie das pessoas e ela cresce com essa informação. E ela passa a não acreditar. Ela passa a desconfiar de tudo, de todos, e ela não vê muita verdade nas pessoas e ela carrega isso para a vida. Mas nas escolas, porque aí também eu trago um pouco do tema que a gente vai abordar em janeiro, no Congresso. A Ariete estará conosco lá no Congresso em janeiro sobre educação inclusiva. Educação inclusiva, e vou falar um pouco também desse pertencimento. A necessidade de pertencimento, inclusive, ela é uma das coautoras do livro Deficiência e Inclusão da Educação, e no artigo dela ela também fala sobre pertencimento. Por isso que eu falei que ela é super especialista nesse tema, além de já atender várias pessoas, já atendendo nesse caso de pertencimento já por muitos anos. Sim, e aí a gente observa, né, que dentro do sistema familiar a criança vai se movimentar muito em relação a esse pertencimento. Então, nós precisamos aprender a incluir essa criança, seja no seio familiar, seja numa escola, nós precisamos incluir essa criança. E aí, indo um pouquinho para essa questão da escola, né, a gente precisa ver como que essa criança chega na escola. Muitas vezes a criança, ela quando chega na escola, ela traz todo esse sistema, ela traz o que ela está passando dentro da casa dela, e muitas vezes não há uma compreensão sobre isso, e é necessário que a equipe, né, da escola, professores, educadores, estejam um pouco mais sensíveis ao que pode estar acontecendo com essa criança quando ela apresenta algum problema relacional. Porque a grande dificuldade de quando a criança não se sente pertencente é porque ela reflete isso dentro dos relacionamentos. De que forma ela vai se relacionar socialmente, de que forma ela vai se relacionar com os colegas, de que forma depois, mais tarde, na vida adulta, essa pessoa vai se relacionar com seus colegas de trabalho, no próprio seio familiar também, como ela vai se comportar. Então nós vemos que muitas vezes as pessoas têm esse comportamento de afastamento, porque não se sente pertencente. E você não quer ficar, né, Priscila, num ambiente que você não se sente acolhida, pertencente, né? Ninguém quer ficar num ambiente assim. E uma coisa também, né, porque as crianças que nascem com deficiência, elas acabam tendo uma exclusão já desde cedo. É a própria família que muitas vezes, que primeiramente exclui. Não falo aqui, não exclui por maldade, exclui por não conhecer aquilo que está se vivendo, às vezes, por muitas vezes, pela primeira vez. Eu já ouvi muitos relatos de crianças que todos os meus primos eram chamados para as festinhas, eu não. Todos os meus primos iam no final de semana para casa de não sei quem, eu não era chamado. E com isso, eu não ia porque eu dava trabalho. O meu pai vinha me buscar, levava meu irmão e não me levava porque eu daria trabalho, meu irmão não. Então, assim, são várias questões que ao longo do tempo, trabalhando com pessoas com deficiência, você vai escutando, que agora faz total sentido com o que você fala. Exatamente isso. A própria família, num primeiro momento, ela exclui. E muitas vezes ela exclui exatamente para não incomodar, para não trazer esse incômodo para o seio familiar, para não trazer esse incômodo para a escola, para não trazer esse incômodo, porque a criança é vista como um incômodo. E a criança precisa somente ser amada e respeitada. Então, quando nós acolhemos essa família se sente pertencente ao grupo, todos ganham com isso. A criança fica mais confortável, a família fica mais confortável
e todos são beneficiados, porque essas crianças trazem uma sabedoria própria, um ensinamento maravilhoso para todas as pessoas com as quais ela vai lidar ou vão lidar com ela. Então é muito importante nós termos mais amorosidade no trato, principalmente nas escolas, principalmente dentro das instituições, para que a gente possa ter um ambiente mais saudável e mais agradável. Sim. E agora vamos voltar aqui. A gente vai lá e volta aqui. A gente vai lá e volta, você já cortou o tomate. Isso. E aí agora você vai começar a preparar a massa. Isso. Então vamos lá. Então vamos para a massa. Eu vou lavar minhas mãos e volto para a gente continuar aqui o papo e a nossa massa. E aí, que essa questão que a gente está falando é muito importante, porque são coisas que acontecem desde a primeira infância e que vão refletir ao longo da vida. E essas crianças que sofreram com essa rejeição inicial, muitas vezes vão chegar na fase adulta com reflexo disso tudo que a Ariete está explicando. E ela já está aqui de volta para continuar a receita. Vamos lá. Então vamos, Priscila, olha, vamos primeiro começar com os 4 ovos. Nós vamos incluir aqui na massa os ovos, o óleo, um pouquinho do queijo, a farinha e o fermento. A gente pode colocar direto aqui, tá? Então, Priscila, essas crianças, né, todos nós, quando somos crianças, trazemos o nosso sistema familiar conosco. Então, o que é o nosso sistema familiar? Quando se fala em sistema familiar, o que a gente está querendo dizer sobre isso? O nosso sistema familiar é nosso pai, nossa mãe, nossos avós paternos, nossos avós maternos e nossos irmãos. Então, nosso sistema familiar é composto basicamente por esse grupo. E é esse grupo no qual a gente traz todas as informações, não só genéticas, como informações emocionais e de vivências desse grupo familiar, traumas. Trazemos várias informações desse campo, desse sistema familiar, que é o sistêmico, né? Que é o trabalho sistêmico que a gente faz, que a gente não olha só a criança, a gente olha o todo. E qual é o todo? É esse sistema familiar. Então, agora, voltando para a nossa receita, eu vou botar 1 xícara de farinha de trigo. Já estava aqui. Tem salzinho aí, né? Tem sal aqui. Vamos colocar um pouquinho de sal. Pode botar para mim, Priscila? 2 colherzinhas dessa de sal, isso. 2 colheres de sal. Agora nós vamos para o leite. Também é 1 xícara de leite. E vamos bater tudo no liquidificador. O queijo vai depois, né? O queijo a gente põe um pouquinho depois. Vamos lá. Acho que agora a gente pode cortar um pouquinho, né? Parar um pouquinho por causa do barulho. Depois eu corto. A gente vai precisar botar o dobro de farinha aqui. Mais farinha. Mais farinha. Mais farinha. Vou colocar aqui. A xícara de farinha tá onde? Tá aqui. Tá. Pode pôr aqui. Tá ótimo. Então vamos lá para 2 xícaras de farinha. Deixa eu só conferir aqui. O fermento vai entrar e também vai entrar. Deixa eu. Conferir se é só isso mesmo. 1 xícara de leite, 1 de óleo, 1 de trigo, 4 ovos, fermento. Isso. Opa. Isso. Agora vamos botar mais uma farinha. Eu vou.
Então, no total, ficamos com 2 xícaras de farinha. 2 xícaras de farinha. E agora eu vou colocar um pouquinho de queijo mussarela. Queijo mussarela. Agora um pouquinho Queijo prato. de queijo prato. Eu tô aqui só de olho nos queijos. Isso. Agora a gente põe um pouquinho do fermento. Também. Que a massa fique bem consistente, tá? Aí a gente reserva aqui um pouquinho e vamos fazer o recheio. O que é o recheio? A gente junta todos esses ingredientes. A gente põe o tomatinho que a gente fez, um pouco de cebola. Vamos pôr aqui. Quem não gosta de cebola pode colocar os temperinhos que desejar, tá? Pode colocar pimentão. Pode botar o que gostar. Que aqui vai um temperinho assim bem próprio de cada pessoa, né? De quem está fazendo. Se for de frango, por exemplo, a pessoa não pode deixar de colocar os queijinhos. O queijo. Porque o queijo ele vai dar uma consistência, né? No recheio para o final. Bastante orégano. Bastante orégano. Bom, eu gosto. Quem não gosta... E o óleo. O óleo vai lá na massa. A gente vai bater mais um pouquinho no final. E a gente põe o óleo. Aí, ó, aqui a gente fica com isso aqui, ó. Esse recheio tá pronto. A gente pode pôr um pouquinho de sal, uma pimenta do reino, tá? A gente volta para a massa, a gente acrescenta o óleo. Não quer dizer que você não deva colocar antes, não. Pode botar tudo junto, tá? Vamos lá. E bate de novo. Bater de novo, para a gente já montar a nossa torta. E vamos ligando o forno, né? Então, eu já vou ligando aqui. Isso. Deixa eu só ver a consistência que ficou. Agora tá bem consistente. E nós vamos lá. E aí agora? Agora nós vamos montar. Vamos montar a nossa torta. Então, voltando para o nosso assunto aqui, que é pertencimento. Quem aí já se sentiu não pertencente em algum grupo? Faça um exame de consciência e veja. Sempre a gente tem aquela pessoa com a qual a gente não quer se relacionar, na qual a gente começa a apresentar alguma resistência, né? Então, nós fazemos isso muitas vezes de forma inconsciente, sabe, Priscila? A gente faz porque às vezes não se sente identificado com aquela pessoa. A gente vê desde a escola, quando a gente vai para a escola, a gente começa a juntar com os grupinhos com os quais a gente se identifica melhor, né? E é ali que também a gente começa a desenvolver esse padrão de exclusão. Só que esse padrão de exclusão é um padrão que traz muita dor, muito sofrimento, muita tristeza para todas as pessoas envolvidas. Quer me ajudar, Priscila? Então vamos montar aqui nós duas. O forno já está ligado e agora nós estamos colocando o nosso recheio.
Vai botar isso tudo? Não, vamos botar aquilo que der, né? Porque eu acho que a gente fez muito... eu acho que ficou muito recheio. Muito recheio para uma torta pequenininha. Também, essa receita é para uma torta desse tamanho. Mas você pode dobrar a receita da massa e fazer ela bem caprichada aí para muito mais pessoas. Acho que tá bom agora, né? Aí, ó, fica mais ou menos assim. Você cobre a massa toda, com o recheio. E agora a gente volta com o restante da massa. A gente volta aqui e cobre a torta, todo o recheio que você colocou, com o restante da massa. Às vezes falta um pouquinho e aí a gente precisa dar uma complementada. Às vezes sobra e aí você pode fazer um quiche, né? Uma pequenininha, um quiche para você levar para o trabalho de sobremesa. É algo que essa torta traz de bom, sabe? Que você pode variar bastante ela. E você pode fazer as adequações também. Então, quem tem problema com leite, né? Quem tem problema com farinha, pode ir fazendo as adequações necessárias e aproveitar o máximo da torta. Então, a gente cobre tudo com esse restinho de massa que sobrou e a gente leva tudo para o forno. Você não precisa passar mais nada aqui por cima, nem ovo, nem gema, nem clara, mais nada. A torta assim ela já está pronta. E aí agora é só botar no forno? Agora é só ir para o forno e a gente aguarda por 30 minutinhos. 30 minutinhos é o suficiente para a nossa torta ficar pronta. E aí, enquanto a gente vai preparando a torta, aí que eu queria te perguntar, gente, essa questão do pertencimento. Uma criança que cresceu sem ter esse pertencimento, sentindo a rejeição, se o nosso espectador já é um adulto que sofreu com isso, o que ele pode fazer para ele, qual seria o problema, às vezes, que ele teria em relação a isso e o que ele poderia fazer? Explica para esse nosso espectador. Então, muitas vezes nós não vamos perceber, nós vamos sentir, nós vamos nos sentir excluídos, nós não vamos nos sentir pertencentes a determinados grupos. Às vezes você não sabe por quê, às vezes você quer, participar de um determinado grupo e você sente que aquelas pessoas não te querem. Então, assim, é muito importante, Priscila, nós entendermos onde e como nós estamos, de que maneira nós estamos nos comportando dentro do nosso grupo, isso já na fase adulta, né? Então, como que eu me relaciono com as pessoas? Eu vou me relacionar de uma forma defensiva? Eu vou estar sempre na defensiva? Outra forma é você estar sempre na vítima, né? Ai, meu Deus, por que comigo? Só não gostam de mim. Então você também precisa entender como que você está lidando com essa dor. De que lugar você fala quando você está se vitimizando, né? Quando você está realmente sofrendo um bullying. E aí é muito importante você buscar ajuda psicológica, buscar ajuda emocional, para você, através desse conhecimento, você poder olhar para essas questões, entender realmente o que está acontecendo e você buscar a cura. O trauma, dificilmente a gente cura um trauma, a gente trata um trauma. Então, se você é uma criança que sofreu um trauma, um bullying, por que a gente hoje precisa ter tanto cuidado com nossas crianças? Porque tudo isso que nós vamos passar na infância, nós vamos carregar para o resto da vida. E se forem dores muito difíceis de superar, essa criança vai carregar essa dor para o resto da vida.
Isso é muito difícil, é muito pesado. Então, é importante, eu trabalho com constelação familiar também, e a gente vê muitas vezes essa dor que a pessoa carrega pela falta do pertencimento. E aí é importante entender quando a gente pode fazer uma constelação e ajudar essa pessoa ou caminhar, como diz uma professora minha, a gente não ajuda ninguém, a gente caminha junto. O terapeuta, ele caminha junto com o cliente, para que ele possa trabalhar com isonomia, sem se emaranhar na questão do cliente. Então, é importante primeiro você olhar para dentro, depois você entender o que está acontecendo com esse grupo. Existem grupos, por exemplo, onde a gente trabalha, que a gente vê que às vezes se faz como se fosse um bullying mesmo. Às vezes é um bullying, mas às vezes é como se fosse, né? Parece que o setor inteiro se volta contra aquela pessoa. E a pessoa não sabe como lidar com isso. Então, é importante sempre se trazer a questão para o grupo. Quando você está no grupo, é importante provocar o debate. Por isso, hoje, as grandes empresas elas estão provocando esse debate coletivo dentro das empresas, para que dentro desse próprio sistema a pessoa se identifique. E agora sim, foge um pouco do nosso assunto de pertencimento, mas recentemente foi aprovada uma lei da saúde mental, que agora as empresas têm que cuidar da saúde mental dos seus funcionários. Já também uma abertura, né, para o debate, para essa questão que você está falando, né? Exatamente, porque nas empresas, assim como no judiciário, nós temos observado que muitas questões que chegam à chefia ou que chegam ao judiciário são questões relacionais. E essas questões relacionais levam muito a essa questão do pertencimento, da pessoa não se sentir pertencente àquele grupo, se sentir excluída, e também, né, em razão de às vezes de uma guerra interna para a pessoa saber quem é que vai levar o cargo melhor. E essa questão do pertencimento, a gente está aqui falando sobre deficiência e sobre como começa na infância. Mas é uma coisa que é em qualquer relacionamento, né? Exato. Tanto no relacionamento afetivo, a gente passa pelo direito das mulheres, a gente passa pelo direito trabalhista, a gente vai passando por vários ramos do direito com essa questão do pertencimento. Por quê? Porque ele vem da nossa infância. E nós somos reflexo da nossa criança. Da nossa criança, daquilo que foi construído quando nós éramos crianças. E o que foi construído? Né? Então, assim, não é também trazer culpa. É importante falar sobre isso, Priscila. Não é para trazer culpa, porque meu pai, porque minha mãe, mas meus irmãos. Não é isso. É você trazer essa compreensão. O que houve na minha infância que fizesse com que eu hoje tivesse esse comportamento e de que maneira eu trabalho isso e eu posso melhorar. E às vezes as pessoas confundem isso. Acho que aí acham que tem que voltar no passado, buscar um culpado e dar um castigo, quando na verdade é mais sobre o futuro, sobre preservar a sua saúde mental para construir um futuro brilhante. Exatamente, perfeito, Priscila. A gente olha para frente sempre. A gente olha para o passado para entender o que aconteceu, mas é muito importante que a gente esteja com o olhar no final para o futuro. Hoje nós precisamos estar presentes. A presença é muito importante também. Nós precisamos estar mais presentes. Eu estou aqui neste lugar com Priscila, fazendo uma torta nova para vocês, trazendo uma memória de infância. Então, assim, nós estamos dentro disso, trazendo o pertencimento e trazendo memórias. Mas são para vocês verem como a gente carrega essas histórias.
E nós precisamos estar nesse movimento, mas olhando para frente. Isso aqui é presença. O que eu estou fazendo agora, de que maneira eu estou fazendo, como eu estou me comportando, esse é o presente. É o aqui e o agora. Inclusive, quando eu convidei a Ariete para participar, ela falou para mim, eu vou levar uma receita afetiva. Foi, exato. E essa é uma receita afetiva. Vem dessas questões familiares. Então, veja bem, se a gente pode trazer uma questão afetiva, né? Que é uma comida em que era compartilhada no seio familiar, e a gente carrega tudo isso ao mesmo tempo. A gente traz essa afetividade, traz também as dores, né? E a gente vai vivendo a vida com essas memórias, sejam boas, sejam ruins. Então a gente vive o presente, no aqui e no agora, mas a intenção é olhar para o futuro. Como lá na frente eu posso melhorar? Como lá na frente eu posso lidar com umas situações mais complexas, situações mais difíceis, né? E uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas se prendem no passado é que eu já vi várias pessoas que ficam assim, porque se eu fosse tratado de outra forma, hoje eu estaria diferente lá na frente também. Se acontecesse isso, só que assim, a gente não tem como mudar o passado. A gente tem como ver o que aconteceu errado ali, para não deixar que aconteça novamente. Exatamente. Mas o nosso futuro é o único. Então eu não tenho que competir com o outro, porque o outro ganhou isso, eu não ganhei, e aí... Não, constrói o seu, exato, de acordo com essa base que você tem, e olha lá para trás, para não deixar repetir. Exato. Mas dali para frente você vai tomar um rumo diferente. Exatamente, Priscila, porque quando a gente faz esse movimento que você falou, a gente olha para o passado para arrumar um culpado, e quem faz isso não quer resolver. Só quer achar alguém para colocar a culpa. Exatamente. Isso não ajuda. E nós precisamos olhar para aquilo que ajuda. Ajuda a gente a caminhar, ajuda a gente a ter bons relacionamentos, ajuda a gente viver uma vida melhor. E isso é uma coisa que não ajuda. E como você falou, a gente não muda o passado, mas eu posso mudar o futuro. Eu posso mudar a mim para que o meu futuro e as pessoas com as quais eu me relaciono, elas tenham uma convivência melhor, mais serena, mais tranquila, de mais responsabilidade, de um outro lugar, de um lugar melhor. Então, voltando para a questão da saúde mental, hoje nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos cuidar também da nossa saúde mental. Então, é importante, as empresas estão se preocupando com isso, nós precisamos nos preocupar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, vigiar mais as crianças, né? Ter mais cuidado e atenção. Até mesmo porque assim, a saúde física logo dá sinais visíveis. Exato. Então as pessoas se preocupam muito com essa saúde física e esquecem que se a sua saúde mental não está boa, acaba impactando também na saúde física, e às vezes essa saúde mental, além de impactar diretamente na sua saúde física, é o que vai te tirar a vontade de sair, de viver, de estar com as pessoas que você ama. E as pessoas deixam isso para um segundo plano, até porque muitas vezes quando a pessoa fala, não estou me sentindo bem, estou triste, estou depressivo, muita gente fala, frescura, mimimi, isso, não sei o que lá. Então as pessoas às vezes se sentem com medo, receosas de falar, olha, estou passando por um momento difícil, minha cabeça não está bem, a minha parte mental não está boa, vou procurar um médico, porque esse primeiro ponto de procurar um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um terapeuta, o que seja, tem pessoas que enfrentam uma resistência, né? Muito grande, muito grande. E normalmente as pessoas, a gente precisa observar que tem pessoas que elas vivem dentro desse sistema difícil, né? Não por uma escolha, elas estão numa dor. E a gente precisa olhar a dor para a gente saber a cura. Então, se você identifica de onde vem essa dor, para que você esteja tendo esse movimento, esse comportamento, essa dificuldade, para que você possa fazer um movimento contrário.
para que você possa entender o que realmente está acontecendo. Porque muitas vezes, Priscila, a gente não consegue, a gente está numa dor tão profunda que a gente não consegue entender. E aí, voltando para as mães atípicas, né, a gente pode ver isso logo no primeiro diagnóstico da criança. Quando surge o primeiro diagnóstico, muitas mães entram, o que a gente pode chamar até de um luto, né? Sim. Uma dificuldade de lidar com essas questões, que ela vai ter que aprender a lidar a partir dali, né? E é difícil. Uma nova vida, tudo completamente diferente dos planos que ela fez para ela, para a vida dela, para a vida do filho dela. E muitas vezes sem ter um apoio, sem ter uma rede de apoio, um suporte. Exatamente. E aí elas estão no meio disso tudo. E agora o importante também sobre saúde mental é que a gente precisa dizer que muitas pessoas têm preconceito com a saúde mental. Agora, não é coisa de maluco, não é problema de gente rica. Isso. Porque quando você fala, fulano tá fazendo terapia, tá doido? Ou é problema de gente rica? E não é. Isso exato. É um problema que qualquer pessoa pode ter, independentemente de quem for ela, da condição social, raça, cor, etnia. É simplesmente um problema de saúde mental. Exatamente. Então, assim, a gente precisa desmistificar isso, né? Porque as pessoas trazem isso como uma verdade. E não é. E não é. Todos nós, a gente cuida do corpo, né? Ah, tô com uma dor na mão, eu vou ver o que eu tenho. Como você falou, a dor física, ela é mais, né? Mas a dor física, muitas vezes, é o reflexo da sua dor emocional. Sim. Então, eu tenho um professor, Priscila, que ele fala que ele teve muita... Quando ele foi convidado para um cargo, assim, né? Mais alto, de mais responsabilidade, porque quanto maior o cargo, mais responsabilidade. Ele parou de andar. A pressão emocional, psicológica dele. Ele parou de andar. E aí ele não conseguia andar. E aí ele falou, não, eu preciso ver o que está acontecendo nas minhas pernas, nos meus pés. O que está acontecendo no meu corpo, né? E aí ele foi buscar realmente, não só a parte da medicina, né? Mas ele foi buscar essa parte emocional. E qual não foi a surpresa que ele descobriu? Que era o medo de encarar um novo propósito, uma nova história. Porque ele ia diversificar, ele é médico, ia diversificar um pouco aquele trabalho dele da medicina. E ele teve medo, e ele teve dificuldade de lidar com isso. E aí como é que o corpo responde? Ficando doente. E onde? Nos pés. Você não vai caminhar para frente, você não vai andar. Essa foi a resposta que o corpo deu. E por que deu essa resposta? Pelo medo, e o medo é emocional. Ele está dentro do seu inconsciente. Então, ele não só por medo, e quando ele foi observar isso sistemicamente, ele descobriu que, na verdade, ele tinha uma expectativa muito alta em relação ao cuidado dos pais. Ele ainda era, naquela idade, médico formado há anos, dependente emocional do pai e da mãe. Ainda tinha expectativas, ainda queria receber coisas do pai e da mãe. E se você caminha, você fica muito bem, Priscila. Você não precisa depender financeiramente de pai e mãe. Sim. E aí vem essa dor nos pés, não. É como se ele estivesse num momento limítrofe, né? Sim. Ou eu cresço e deixo um pouco a minha dor emocional de lado, né? Essa dor da ausência do pai, da mãe, esse vínculo que a gente faz com pai, com mãe, com irmãos, era uma forma dele crescer. E aí o medo era tão grande de crescer que veio nos pés e deu essa... E que acaba que as pessoas, assim, a gente que é do direito, a gente não estuda muito a parte médica. É verdade. Mas está tudo interligado, porque o nosso cérebro comunica com o corpo todo. O corpo todo. Ali pelos ligamentos da coluna, pela medula e etc. E aí vai se comunicando. Então, às vezes, um medo
que vem na mente, acaba que te paralisa. Ali paralisa tudo e de repente você vê, pô, mas a dor está no meu pé. Mas às vezes não é alguma coisa lá dentro, que às vezes por essa comunicação ali, exatamente, o hipotálamo já avisou, ali fez aquela conexão toda e deu uma dor lá no pé. Exatamente. E a pessoa vai falar, não, cabeça, pé não tem nada a ver. Nada a ver, né? Mas esse é o movimento quando você não trata a parte emocional, quando você não busca um terapeuta, quando você não busca um atendimento sistêmico. Então, você olhar o todo, e aí a gente volta para esse tema, né, do sistêmico, de você olhar o todo, é quando você pode, então, identificar aqueles padrões familiares, porque também tem padrões familiares, né, que a gente carrega, é outra coisa que a gente também pode falar, a gente pode passar um dia inteiro aqui falando sobre padrões familiares, familiares, sistêmicos, de família. Exato. Quem tem uma, no caso falando ancestralidade, quem vai ter uma maior, tem pessoas que não têm avó, já nascem sem avós, e às vezes tem alguém que representa o avô ali, então é uma questão bem grande, que você pode ficar um dia inteiro. Um dia inteiro. Então assim, todos nós nascemos de um homem e de uma mulher. Não há outra forma de se chegar à vida. Nós nascemos de um homem e de uma mulher. E atrás desse homem e dessa mulher existiram vários outros homens, várias outras mulheres que um dia disseram sim um ao outro, né? E que tiveram filhos. Então a gente passa através das gerações todas essas informações. Um trauma que se sofreu, uma dor profunda, uma pessoa que você amava muito que morreu. E aí isso é passado de geração para geração, porque as dores elas ficam registradas no corpo. Porque o corpo está interligado com essa cabeça. E nós passamos essas informações para os nossos filhos. E eles vão também sentir no corpo, às vezes na mente. Por vezes a gente não sabe por que tem medo de dirigir, por que tem medo de certas coisas. Aí você precisa olhar sistemicamente o que aconteceu lá atrás. Algumas mulheres, você deve ter ouvido falar isso, né? Várias vezes, falando, não, mas na minha família todo mundo se separa. Todo mundo está separado. Isso é de família já. É mal de família. É mal de família. Ou ao contrário, aqui ninguém separa, você tem que aguentar de tudo, porque aqui ninguém separa. A gente aguenta tudo, mas a gente não separa. Isso é um padrão familiar. Então, é importante entender também dentro desse contexto se você não está seguindo um padrão familiar. E aí é importante você tomar essa consciência para você decidir por você e não pelo padrão. Até mesmo desse padrão familiar, que você não é obrigado a seguir. Exatamente. E às vezes, como eu já tive colegas que falaram, eu não sei por que escolhi essa profissão. Eu nem gosto disso, mas por que eu estou estudando isso? Porque meu pai queria, porque minha mãe exigiu. E por quê? De onde vem essa fala? De onde vem essa questão? Tudo fidelidade. Tudo fidelidade, porque nós somos mais leais ao nosso sistema do que livres. Nós não temos essa liberdade toda que a gente pensa que tem. Nós temos muita ligação com o nosso sistema familiar. E a partir do momento que a gente começa a tomar consciência de que a gente está vinculado a vários padrões dentro do nosso sistema familiar, porque esse homem trouxe uma história familiar dele, essa mulher trouxe um sistema familiar dela, e eles formaram um terceiro sistema. Um novo sistema. E nesse novo sistema é que eu faço parte como filho. E fazendo parte desse novo sistema, o que eu estou carregando que não é meu, Priscila? Essa é a grande pergunta. Se eu estou carregando uma mochila pesada, o que eu estou carregando que não é meu? Que é do meu sistema familiar. E aí eu posso, é o pulo do gato, eu posso fazer uma melhor escolha.
e decidir por conta própria o que eu vou escolher. Seguir um padrão familiar, fazer as escolhas dentro do meu padrão familiar. E a gente vê muito isso, né? Médico, filho de médico é médico, filho de juiz é juiz, filho de político é político. A gente vê muito isso e às vezes não tem, tem que seguir uma compreensão. a empresa da família, tem que seguir a profissão da família. E a gente não se questiona, né? A gente só fica com raiva. Não, eu queria ter feito outra coisa, não sei nem por que eu estudei isso. E às vezes abandona, e às vezes não faz o que gostaria de fazer e passa uma vida inteira com essa dor. Não tá feliz. E reclamando que não está feliz. Porque está na profissão que não escolheu, não queria estar ali, não queria fazer aquilo. Às vezes é uma atividade que a pessoa nem gosta. Exatamente. E a gente carrega essa mochila pesada porque você está carregando coisas que não são suas. É do seu sistema familiar. Mas só com esse trabalho emocional você consegue identificar esses padrões, identificar onde você realmente está, e a partir dali, o sistêmico te ajuda muito nisso, a você a partir dali fazer uma melhor escolha para a sua vida. E aí nessa questão do pertencimento da criança, a partir de que idade que pode começar a trabalhar para entender que aquela criança está tendo um problema, que ela precisa de ajuda? Sempre com observação, porque não tem uma idade certa. A criança, eu acredito que até os 5 anos, tem especialistas nisso, né? Até os 5 anos, mais ou menos, você pode trazer ou fazer esse trauma, né? Até há especialistas que dizem que até dentro do ventre da mãe, a criança pode fazer esse movimento interrompido, tá? Ih, tá um cheiro bom aqui. Vamos dar uma olhadinha. As luvas. Isso. Aí fala sobre o movimento interrompido. Então, o movimento interrompido, ele pode se dar até dentro do ventre da mãe. Ele pode vir, né, de uma dor muito profunda que a criança busca a mãe ou o pai e não encontra. Vamos dar uma olhadinha? Pode abrir. Ele está corando um pouquinho, mas tem que cozinhar mais. Mais um pouquinho, Então, esse movimento interrompido, ele precisa ser trabalhado para que a criança possa se soltar dessa dor profunda e caminhar com mais segurança, com mais alegria na vida. Mas existem outras dores também muito profundas. A gente vê hoje que as crianças estão muito sofridas, sofrendo vários tipos de abuso e de violência, e a escola é um dos primeiros lugares onde também os professores, porque quando essa dor, essa violência está dentro do seio familiar, os professores dentro das escolas, eles podem observar isso, se está acontecendo ou não com essa criança. Além da família, são os professores que vão ter contato com a criança. Muitas vezes é ali o primeiro lugar de convivência social da criança. É numa creche, é numa escola, e aí nesse primeiro momento, né, se observar a função da escola nesse ponto é muito importante. E é por isso também, né, Priscila, que você traz esse tema com muita propriedade, né, e a gente vai falar bastante sobre isso nesse evento de janeiro, em São Paulo. Lá no congresso nós contaremos com vários especialistas, inclusive pedagogos, que vão falar melhor sobre a educação inclusive, não apenas sobre o direito da pessoa com deficiência, mas sobre esse olhar para a criança que está ali precisando de auxílio, a criança que tem direitos e esses direitos têm que ser respeitados, sobre como cuidar dessa criança, como melhorar a aprendizagem, porque a função da educação inclusiva não é apenas permitir que a criança vá para a escola, é que a criança possa aprender, que ela possa ter conhecimento e evoluir durante o ano letivo. E isso tudo que nós vamos trabalhar lá. Exato. E aí, esses professores, quando eles estão
preparados e entendendo como funciona o sistema familiar, ele pode, com muito mais propriedade, acolher essa criança e conseguir entender o que está acontecendo, o que está se passando dentro da casa dessa criança, dentro do coração dessa criança, e a partir dali ele também contribuir para que essa criança fique bem, fique melhor. Então isso é muito importante, esse trabalho dos professores, né? E qualquer membro do sistema familiar também pode, vizinhos, quando percebem também que há algum problema, alguma questão, né, podem fazer comunicação ao conselho tutelar para que aquela criança seja realmente acolhida e vista. E muitas vezes os vizinhos pensam assim, o problema não é meu, o que eu vou fazer? O filho é deles, mas se ali está havendo uma violência, um crime, maus tratos, é obrigação da pessoa denunciar. Ela também é responsável se aquela criança está sofrendo abuso, está sofrendo violência, e ela tem ciência e deixa de comunicar às autoridades. Exatamente. E assim, a gente vê que a criança, desde a primeira infância, desde que nasce, né, nós só queremos pertencer e sermos amados. Quando a criança nasce, ela só pensa em sobrevivência, ela só quer sobreviver. Por isso que chora, que tem que mamar, ela só sabe se manifestar através do choro, né? Para que ela possa se alimentar, porque ela só precisa sobreviver. É só sobrevivência. Depois essa criança começa a formar os vínculos. E esses vínculos começam com a mãe, com o pai, com a pessoa que está sendo ali cuidadora. Então, essa criança ela começa através desses vínculos a pertencer. Então ela olha nos olhinhos da mamãe e ela vê que ela pertence àquilo ali. Ela sente o calor, ela sente o afeto, ela se sente acolhida e amada. E com o pai também. Ela olha no olhinho, ela se sente amada, ela se sente vista e respeitada. E nós passamos o resto da vida, Priscila, desejando sermos vistos e sermos amados. Então, o pertencimento nada mais é do que a nossa busca para sermos vistos e sermos amados. Por isso queremos pertencer, porque se eu pertenço, eu entendo que eu sou vista e que eu sou amada. E isso vai desde um bebezinho até um idoso. Não para quando a pessoa chega na maioridade. Não para quando a pessoa vira um adulto. Ela continua querendo pertencer, só que o pertencimento ele vem de forma diferente. Exatamente. Né? E aí é que entra o entendimento sistêmico para você entender como você está se relacionando, quais as suas expectativas de pertencimento, entender se o outro também está na mesma vibe, digamos assim, né? Para poder te dar... Se você quer pertencer àquilo que você realmente pertence. Exato. E aí a gente aprende a fazer melhores escolhas. Eu não preciso fazer de tudo para pertencer, né? Eu posso fazer escolhas. Isso é que eu acho que é o legal. É você estar em um lugar não apenas porque você quer estar, mas porque aquilo ali é bom para você. Exatamente. Até mesmo porque a criança, às vezes ela quer pertencer àquela família dela, só que é uma família que maltrata, que agride, que é violenta. E isso, esses dias eu estava estudando sobre adoção, e eu estava vendo que muitas vezes a criança que vai ser adotada, ela quer voltar para a família de origem. Sim. Sendo que naquela família ela foi abusada, ela foi violentada, ela sofreu agressão, teve vários sofrimentos. Só que ela às vezes não está aberta à adoção porque é uma criança, ela não tem noção que ela vai conseguir esse pertencimento em outro lugar. Exatamente. Por causa do vínculo familiar. O vínculo familiar, por pior que ele seja, ele traz esse pertencimento. E aí, quando essa criança é retirada do seio familiar para uma adoção, mesmo assim a criança permanece
sentindo esse vínculo familiar. E aí ela busca o pertencimento nesse vínculo. Você vê que existem pessoas adotadas que quando descobrem, passam uma vida procurando quem é aquela mãe, quem é aquele pai. Por que deixou para adoção, querendo saber o motivo, querendo buscar respostas no passado e não pensando apenas, porque a maioria das crianças quando vão para adoção é porque foram vítimas de negligência de alguma forma, se não crime por parte dos pais. Exatamente. E aí elas ficam querendo buscar um motivo para por que o pai fez isso, quando na verdade, às vezes o motivo não é um motivo legal, bonito, Exato. sendo que ela precisa dessas respostas, Exato. talvez por causa desse vínculo quebrado. Exato. Você me fez lembrar de uma adoção que eu fiz, porque eu já trabalhei com adoção e já fiz algumas adoções pelo escritório, né? Já fui procurada por algumas pessoas e fizemos algumas adoções. E existiu um pai que, quando ele foi chamado judicialmente para dizer se ele queria ficar com a criança, ele foi muito sincero. E ele falou: eu não posso ficar com essa criança, porque eu vou fazer mal a essa criança. Então eu estou dando essa criança para os pais que vão cuidar. Então muitas vezes a gente não sabe o motivo, a gente julga muito e não sabe o motivo, mas às vezes é por proteção até, que os pais doam essa criança, por proteção, porque sabe que se ficar com eles, essa criança pode ser abusada, violentada, abandonada. Então, é muito mais digno desses pais darem essa criança para adoção. E é muito importante. A gente vê que essa pessoa, ela passa uma vida buscando esse pai e essa mãe por causa desse vínculo familiar, né, que já nasce com você, porque você traz a sua ancestralidade com você. Mas também essa criança compreender o motivo pelo qual ela foi dada em adoção. Porque isso, muitas vezes, vem de uma violência, mas muitas vezes vem realmente de um abandono ou de uma doação, porque a pessoa sabe que não tem condições. Eu já fiz adoção nesse sentido. A mãe falou claramente: eu estou na rua, já estou com um menino, eu não posso ficar com o outro. Eu não quero levar mais um para a rua. Eu estou morando debaixo de uma ponte. E ela doou essa criança e falou: eu acredito que esse menino vai ter uma vida melhor do que a minha. E então, isso é amor também. Sim. Isso também é amor, quando a pessoa faz isso. Acho que agora vai ficar pronta. Eu acho que ainda não. Acho que vamos ter que deixar mais. Vamos dar uma furadinha para a gente ver se está cozidinho? Não, em cima não está não. Em cima tá... Já está coradinho. Peraí, deixa eu... Já. Vamos pegar a luvinha? Vamos pegar um garfo? Deixa eu puxar para fora. Isso. E aí eu dou uma furadinha com esse garfinho aqui. Tá perfeita. Aí é isso que a gente pode fazer. A gente... Deixa eu fechar aqui. Desligar, né? Aí a gente faz isso, para ver se está realmente boa, a gente dá uma furadinha e o garfinho saiu limpinho. Agora a gente espera esfriar só um pouquinho para a gente abrir, né? Dá para abrir? Você consegue com essa luva? Sim, com a luva dá. Acho que a gente aqui pode desligar. Ok. Então... acho que sim. Ah lá, acho que deu certo, hein, gente? Vamos ver? A gente pode... Tem uma travessa assim pra gente colocar ela no fundo? Ou só um prato? Tem os pratos. Aqui. A gente vai ter que cortar. É, né? Cortar aqui. Peraí.
Priscila vai cortar pra gente a nossa torta. E eu tô trazendo aqui já os talheres. É. Tem uma espátula para puxar? Tá boa. Será? Vamos ver. Eu acho que sim. Você consegue puxar aí? Olha. Tá muito quente, mas... Tá. Ó, vou te falar, tá parecendo uma pizza gigante. É, né? Com cara de estar muito gostosa. Olha. Deixa eu mostrar aqui de perto. Olha como está boa essa... E a fumacinha bem quentinha. E essa pizza, ó, essa torta salgada, você pode comer ela quentinha assim, e você pode comer ela fria também. Você pode também congelar. Olha. Vamos ver, vamos ver. A cara tá boa. Tá boa? Ficou bom de sal? O orégano deu Dá um saborzinho, né? Diferente. Lembrou da sua juventude? Da minha adolescência. A Ariete lembrando de quando ela tinha 15 anos e fazia torta. E fazia essa torta para todo mundo. E sempre foi um sucesso, hein? E depois você vai deixar a receita para eles, né? Vamos. Então depois vocês vejam a receita aí, vamos deixar fixada aí. E até o próximo episódio que a Ariete volta para falar mais com a gente sobre vários assuntos, né? Vários assuntos. Tem constelação, que eu já falei com você que eu quero conversar com você sobre isso. Vamos falar. E sobre vários outros pontos. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Priscila. Muito obrigada pelo convite. E até a próxima. Até a próxima.